É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro na posse de uma bela fortuna necessita de uma esposa. Por muito pouco que se conheçam os sentimentos ou modo de pensar de tal homem ao entrar pela primeira vez numa vizinhança, esta verdade encontra-se de tal modo enraizada nos espíritos das famílias circundantes que ele é considerado como propriedade legítima desta ou daquela de suas filhas. Era assim que pensava a senhora Bennet, mãe de 5 lindas filhas solteiras, da mais velha à mais nova, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia, e a senhora Bennet estava desesperada para vê-las todas casadas. Um dos problemas a serem enfrentados pela senhora Bennet era que nenhuma de suas 5 filhas tinha um dote. Naquele tempo esse era o único desejo de uma mãe. Ela e o Sr. Bennet estavam casados há 23 anos e moravam em uma grande propriedade. Mas enquanto o Sr. Bennet ocupava sua mente e tempo lendo e estudando, a Sra. Bennet tinha apenas um objetivo, que era o de casar todas as suas filhas. Na verdade, este parecia ser, ultimamente, o seu único propósito na vida. E mesmo ela sendo uma mulher que não era muito sábia em termos de intelecto ou cultura, isso não importava. A única coisa que ocupava sua mente era o complexo problema de arranjar o casamento para cada uma de suas filhas. Ela estava tão preocupada com este assunto que o Sr. Bennet desistiu de tentar persuadir sua querida esposa que havia outras coisas mais importantes na vida, por isso ele assumiu uma visão indiferente, passando a maior parte de seus dias trancado na biblioteca de sua casa, deixando a senhora Bennet cuidando de cada uma de suas filhas, como fazia diariamente. Se houvesse convites para bailes, ela fazia com que todos fossem. Se houvesse cavalheiros ricos visitando suas propriedades, ela preparava seus melhores jogos de chá e os servia da maneira mais complacente. Naquele momento, a senhora Bennet estava feliz porque ela ficara sabendo que uma propriedade próxima, Netherfield Park, havia sido, finalmente, alugada. O novo inquilino era um jovem cavalheiro solteiro, Charles Bingley, que acabava por ser um grande partido. Ele era atraente, educado, de mente aberta e rico. Num baile, as senhoras locais ficaram com ciúmes enquanto ele dispensava a maior atenção a Jane, a mais velha e mais bonita das 5 irmãs Bennet. Já o seu amigo Fitzwilliam Darcy, que se hospedava na casa de seu amigo Bingley e que também havia comparecido ao baile, despertara emoções contraditórias. Admiração a princípio, seguida de aversão, já que o homem alto e de cabelos escuros ofendia os moradores locais com seu jeito arrogante e zombeteiro. Ele dançava apenas com as parentes de Bingley e menosprezava todas as demais moças no baile, incluindo Elizabeth, a segunda irmã mais velha de Bennet, falando coisas bastante desagradáveis a respeito dela e tão alto que ela inevitavelmente o ouve. Mas a senhora Bennet, contudo, não estava interessada no Sr. Darcy, pois o considerara um homem muito antipático e arrogante, embora ela houvesse descoberto que o Sr. Darcy era até mais rico que o Sr. Bingley, aliás, como todos pensavam sobre ele naquela aldeia. Eles eram completamente opostos, os dois amigos, enquanto o Sr. Bingley conhecia todos na sala, sorria e mantinha conversas animadas. O Sr. Darcy parecia ignorar a maioria dos convidados e conhecidos. Eles eram tão contrastantes. A senhora Bennet imaginava 1001 planos para que acontecesse um casamento entre sua filha mais velha, a Jane, e aquele moço rico, bonito, jovem e educado, o Sr. Bingley. Ela se baseava no interesse demonstrado no baile pelo rapaz em Jane e isso deixava sua mente empolvorosa. A senhora Bennet tentava de tudo para combinar a filha mais velha com o Sr. Bingley. Quando as irmãs dele convidaram Jane para jantar, a mãe fez com que sua filha fosse de sua casa em Longbourn para Netherfield a cavalo, em vez de emprestar-lhe a carruagem. Ela esperava que a chuva desse a Jane um pretexto para passar a noite na casa de seu anfitrião. O plano funcionou perfeitamente, Jane pegou um forte resfriado e ficou confinada à cama. Na manhã seguinte, Elizabeth fez a viagem de 5 quilômetros a pé para fazer companhia à sua amada irmã. Ela chegou a Netherfield com uma nágua suja de lama, porque acabou pisando em várias poças pelo caminho, e as bochechas brilhando por causa do exercício. As arrogantes irmãs Bingley a trataram com desprezo, mas o Sr. Darcy ficou cada vez mais impressionado com sua inteligência viva e seus olhos brilhantes e inteligentes. Ele se sentia dividido entre a admiração por Elizabeth e o desdém pelos parentes dela. A senhora Bennet, a mãe de Elizabeth, era uma simples dona de casa, insuportavelmente barulhenta e com modos embaraçosamente grosseiros.
Entre as 3 irmãs mais novas, a estudiosa Mary se destacava com seus comentários precoces e inadequados, além de possuir uma voz terrível e obrigar a todos a ouvi-la, acreditando ser muito boa, tanto para cantar como para tocar piano, o que fazia pessimamente. As outras 2 irmãs, Kitty e Lydia, flertavam descaradamente com os jovens oficiais da milícia que se alojava ali perto. No entanto, nos eventos sociais nas semanas seguintes, sem que ninguém mais percebesse, o Sr. Darcy sentia-se cada vez mais atraído pelo charme e inteligência de Elizabeth. A amizade de Jane com o Sr. Bingley também continuava a florescer. Quando Elizabeth e Jane voltaram para Longbourn, encontraram o Sr. Collins visitando sua casa. Ele era um clérigo e parente distante do Sr. Bennet. O Sr. Collins era um jovem clérigo que iria herdar a propriedade do Sr. Bennet, que tinha sido vinculada, o que significava que só poderia ser transmitida a herdeiros do sexo masculino. Segundo as leis daquela época, nenhuma das 5 filhas do Sr. e da Sra. Bennet poderiam herdar a propriedade, o que deixava a Sra. Bennet assustada e apavorada. As leis daquela época não ajudavam em nada as mulheres. Caso o senhor da casa morresse e um parente distante do sexo masculino herdasse a casa e as terras, poderia expulsar viúva e filhas e deixá-las entregues à própria má sorte. Talvez fosse por isso que a Sra. Bennet quisesse tanto casar suas 5 filhas. Talvez ela temesse que todas elas pudessem um dia ficar sem ter um lar. O Sr. Collins era um tolo pomposo, embora estivesse bastante encantado com as meninas Bennet. Pouco depois de sua chegada, o Sr. Collins fez uma proposta de casamento a Elizabeth, uma vez que a Sra. Bennet lhe dissera que Jane, a filha mais velha, já estava comprometida com um rico jovem que morava ali perto. O Sr. Collins, que estava 100% convencido de que a segunda filha aceitaria sua oferta, extremamente generosa, uma vez que, com a sua proposta, ele prometia também manter os Bennet na propriedade depois de se casarem, não acreditou quando ela não aceitou seu pedido. Mesmo quando Elizabeth o recusou, ele considerou isso apenas uma afetação tímida e presunçosamente tornou a apresentar a perspectiva de uma segunda proposta. Mas ela o rejeitou mais uma vez, ferindo assim o seu orgulho. A Sra. Bennet ficou arradiçada com a recusa da filha em aceitar a proposta do Sr. Collins e jurou que se ela não o aceitasse por marido, que nunca mais dirigiria a palavra à filha ingrata. Mas o Sr. Bennet disse algo para Elizabeth, que havia ficado preocupada com o que sua mãe lhe dissera. Uma alternativa infeliz está diante de você, Elizabeth. A partir de hoje você deve ser uma estranha para um de seus pais. Sua mãe diz que nunca mais haverá se você não se casar com o Sr. Collins, e eu, o seu pai, nunca mais haverei se você o aceitar como esposo. Sr. Bennet! A Sra. Bennet gritou indignada com o marido. Então a Sra. Bennet tentou explicar ao Sr. Collins que sua filha Elizabeth era uma tola e teimosa garota, o que fez com que o Sr. Collins repensasse a sua proposta. Ele não podia ter como esposa uma garota voluntariosa. Como ministro, ele não podia se dar ao luxo de ter uma esposa teimosa e tola, e estava determinado a apresentar a sua venerada patrona Lady Catherine de Bourgh a uma esposa aceitável após seu retorno. Por isso, ele que venerava a sua patrona como se ela fosse a própria encarnação divina, ele pediu Charlotte, amiga e vizinha de Elizabeth, em casamento no dia seguinte, e ela aceitou. O que mais eu poderia fazer? Charlotte tentava explicar a uma Elizabeth perplexa. Com a minha idade avançada de anos, não sendo bonita, tendo situação financeira moderada, eu não sou romântica como você, Elizabeth. Você sabe, eu nunca fui. Peço apenas uma casa confortável, e considerando o caráter, a conexão e a situação de vida do Sr. Collins, estou convencida de que minha chance de felicidade com ele é tão justa quanto a maioria das pessoas pode ter e se orgulhar ao entrar no casamento. Charlotte, disse uma Elizabeth aturdida. Mas Elizabeth compreendia o fato da sociedade exigir que as mulheres se casassem e que se casassem cedo. Elizabeth, no entanto, acreditava no amor verdadeiro. E o seu coração até já balançava pelo belo oficial da milícia, que se alojava ali perto, o belo George Wickham. As meninas Bennet eram amigas de oficiais da milícia que estavam acampados em uma cidade próxima. Elizabeth estava muito interessada por um desses oficiais, o jovem arrojado e charmoso, George Wickham, que lhe dera mais motivos para desconfiar do Sr. Darcy. Wickham disse a ela que o arrogante Darcy o despojara vergonhosamente de sua herança.
O pai de Vickham tinha sido superintendente da propriedade da família Darcy, e o chefe da família havia legado a Vickham uma posição confortável como clérigo para sustentá-lo amplamente como seu amado afilhado e filho do zelador. Mesmo assim, o jovem Darcy, quando herdou a propriedade devido à morte de seu pai, desconsiderou o testamento e deu o cargo a outra pessoa. Saber desse caráter ruim e cruel do Sr. Darcy fez com que Elizabeth o desprezasse ainda mais. Elizabeth ficou indignada com tais declarações e rejeitou o lembrete cuidadoso de sua irmã mais velha, Jane, de que, dada a gravidade das acusações, ela deveria ouvir a versão da história do Sr. Darcy antes de tirar conclusões. No início do inverno, os Bingleys e Darcy deixaram Netherfield e voltaram para Londres, para desespero de Jane. Charlotte e o Sr. Collins se casaram e Elizabeth prometeu visitá-los em sua nova casa. À medida que o inverno avançava, Jane foi visitar a cidade de Londres para ver amigos, na esperança também de ver o Sr. Bingley. No entanto, a irmã dele, Miss Bingley, a visitou e se comportou de maneira rude, enquanto o Sr. Bingley não a visitou e nem procurou saber nada sobre ela. As perspectivas de casamento das meninas Bennet agora pareciam sombrias, o que deixava a Sra. Bennet muito consternada. Na primavera seguinte, Elizabeth foi visitar sua amiga Charlotte em Hunsford e passou muito tempo na palaciana propriedade rural de Lady Catherine de Bourgh, a patrona do senhor. Nos seus discursos empolados, o Sr. Collins elevou Lady Catherine ao nível de uma santa viva, mas ela revelou-se uma pessoa imperiosa, paternalista e sabe-tudo. Foi por isso que Elizabeth ficou quase aliviada quando o Sr. Darcy e seu primo, o coronel Fitzwilliam, foram visitar Lady Catherine, que também era tia dos dois rapazes. Lady Catherine pretendia unir Darcy à sua filha doente. Mas os dois cavalheiros visitavam rotineira e visivelmente o presbitério onde Elizabeth estava hospedada. Para sua grande surpresa, Elizabeth frequentemente esbarrava em Darcy quando ela caminhava no parque. Um dia, Darcy a encontrou sozinha na casa paroquial e revelou-lhe seu amor apaixonado por ela. Ele lhe disse que era consciente de seu status social inferior. Ele continua dizendo que lutou por muito tempo contra seus sentimentos, tudo em vão. Em vão tenho lutado contra esse amor. Você deve me permitir dizer o quanto eu admiro e amo você ardentemente. Preso em seu discurso apaixonado, Darcy nem parecia perceber o quanto tais explicações estavam enfurecendo a Elizabeth. Além disso, pouco antes desta proposta, o coronel Fitzwilliam havia dito que Darcy de fato havia planejado ativamente contra o relacionamento de Bingley com Jane. Para grande surpresa e ressentimento de Darcy, ela recusou sua proposta, já que sua expressão de amá-la contra sua vontade e contra toda razão lhe parecerá cruel e pouco lisonjeira. Ela o acusou de privar Bingley e Jane de sua felicidade e Vickham de sua herança. Darcy saiu furioso da casa. No dia seguinte, Darcy esperou por Elizabeth no parque e lhe entregou uma longa carta. Nela, ele apresentava seu ponto de vista sobre diversos assuntos. Sem expressar qualquer ressentimento, ele expôs Vickham como mentiroso e uma fraude. Na verdade, o homem nunca teve a intenção de se tornar um clérigo, então Darcy deu-lhe uma boa quantia em vez da renda do cargo, para que ele pudesse estudar direito. Depois que Vickham desperdiçou tudo, ele pediu o cargo de qualquer maneira, mas Darcy recusou. No final, Vickham tentou fugir com a irmã de apenas 15 anos de Darcy, na tentativa de colocar as mãos na fortuna dela. A carta de Darcy continuava dizendo que, em sua opinião, Jane nunca pareceu retribuir os sentimentos de Bingley, dado seu semblante alegre e sereno, mas bastante contido e indiferente. Nisso, ele admitia na carta, podia ter se enganado. No entanto, a conduta indelicada e embaraçosa da Sra. Bennet e das suas 3 filhas mais novas convenceu-o da necessidade de impedir a ligação entre Jane e o seu amigo. A carta deu a Elizabeth motivos para refletir. As opiniões de Darcy sobre sua família a mortificaram, mas secretamente ela admite que não são completamente injustas. Por fim, esta carta fez com que Elizabeth reavaliasse seus sentimentos em relação a Darcy. Ao voltar para casa, ela passa a agir friamente com Vickham. Nesse seu retorno a Longbourn, Kit e Lydia, como sempre, a receberam com conversas bobas sobre homens e moda. Elas estavam inconsoláveis porque o regimento dos oficiais estava prestes a se mudar para Brighton.
Quando uma amiga convidou Lídia para passar o verão com sua família em Brighton, Elizabeth tentou persuadir seu pai a impedir a visita devido às paixões impulsivas de Lídia, mas sem sucesso. Um mês depois, Elizabeth, esquecendo suas preocupações com a moral frouxa de Lídia, viajou com sua tia e tio Gardiner para o condado de Derbyshire, onde a senhora Gardiner tinha passado parte de sua juventude. Este lugar também era o local do castelo rural do Sr. Darcy Pemberley. Depois que se certificaram de que Darcy estava ausente, Elizabeth e seus tios visitaram o castelo. Ela ficará agradavelmente surpresa com a grande floresta e a harmonia de bom gosto do casarão com a paisagem encantadora. Para grande espanto de Elizabeth, a governanta lhe dissera que o Sr. Darcy era o homem mais generoso e de temperamento doce do mundo. Você não conseguiria encontrar um único servo ou inquilino que criticasse seu mestre. Silenciosamente, Elizabeth percorreu a grande vila, visitando os aposentos, um por um, maravilhada com a sua complexidade, luxo e beleza extraordinária. Todos foram calorosos em sua admiração, e naquele momento ela sentiu que ser a dona de Pemberley poderia ser algo muito interessante. De repente, como que surgido do nada, Darcy chegou e se comportou muito cordialmente com ela. Sem fazer menção à sua proposta de casamento recusada, ele foi gentil e muito educado com os Gardiners e convidou Elizabeth e seus tios para conhecer sua irmã, e também para jantarem. Ele ainda amava Elizabeth e ela agora conseguia perceber os sentimentos que ela estava começando a sentir por ele. Pouco depois, algo muito ruim aconteceu. Chegou uma carta de casa dizendo a Elizabeth que Lídia tinha fugido com Wickham e que o casal não foi encontrado em lugar nenhum, o que sugeria que eles podiam estar morando juntos fora do casamento. Com medo da desgraça que tal situação traria para toda a sua família, Elizabeth correu para casa. O Sr. Gardiner e o Sr. Bennet saíram em busca de Lídia, mas o Sr. Bennet finalmente voltou para casa de mãos vazias. Naqueles dias, a fuga de uma jovem com um homem levava infortúnio para toda a família. A senhora Bennet, inconsolável, sabia agora que nenhum homem de bem ofereceria casamento a uma de suas filhas, numa situação como aquela. A fuga de Lídia manchava a honra de toda a família. Uma jovem que fugia com seu amante era uma vergonha e aquela sociedade não perdoava tal infâmia. Os inocentes pagariam pelo erro da inconsequente Lídia. Elizabeth sabia que toda a sua família estava desolada. A desonra que aquele evento traria à sua família era tão grande que iria arruinar o futuro de cada uma das meninas. Justamente quando toda a esperança parecia perdida, chegou uma carta do Sr. Gardiner dizendo que o casal foi encontrado e que Wickham concordou em se casar com Lídia em troca de uma renda anual. Elizabeth sentiu-se aliviada por descobrir que Wickham, de fato, seguiu o caminho correto, e planejou um casamento para ele e Lídia. Afinal, eles passariam a ser um casal respeitado, e a mancha sobre o nome de sua família seria apagada. O que Elizabeth não sabia é que tinha sido o Sr. Darcy quem salvara a reputação de sua família. Depois de descobrir que Wickham havia fugido com uma das meninas Bennet, ele o procurou por toda Londres e forçou ao homem que se casasse com aquela garota inconsequente. Ele se sentia culpado de tudo aquilo, por não ter afastado Wickham daquela família. Assim, ele orquestrou o casamento e pagou a festa de casamento e as taxas, para que as outras filhas Bennet não sofressem com uma reputação manchada. Era claro que os Bennets estavam convencidos de que o Sr. Gardiner havia pago Wickham, mas Elizabeth acabou descobrindo que a fonte do dinheiro e da salvação de sua família não foi outra senão Darcy, ao ouvir da boca da própria Lídia que o Sr. Darcy havia comparecido ao casamento, o que para Elizabeth não fazia sentido algum, já que o Sr. Darcy detestava o Sr. Wickham. Agora casados, Wickham e Lídia retornaram brevemente a Longbourn, onde o Sr. Bennet os tratou com frieza e a Sra. Bennet, totalmente fora da realidade, acabou espalhando para todo mundo que uma de suas filhas havia se casado, e nem era a mais velha. E a inconsequente Lídia, tão fora da realidade quanto sua mãe, fazia questão de deixar a mão com a aliança de casada à vista da janela da carruagem por onde passava para que todos vissem que ela havia se casado antes das irmãs mais velhas. O desajustado casal então partiu para a nova missão de Wickham no norte da Inglaterra. Mesmo antes de os fofoqueiros locais terem esgotado completamente o casamento escandaloso entre Lídia e Wickham, outro boato foi reabastecido. O Sr. Bingley e o Sr. Darcy retornaram para Netherfield.
Logo ficou óbvio que Bingley continuava apaixonado por Jane. Darcy hospedou-se outra vez com um amigo e visitou os Bennets, mas não mencionou seu desejo de se casar com Elizabeth. Numa certa noite, a senhora Bennet expulsou todas as irmãs mais novas da sala de estar, de modo que Bingley pode ficar sozinho com Jane, abrindo caminho com sucesso para sua proposta de casamento para deleite de todos, menos da arrogante irmã de Bingley. Enquanto a família satisfeita ainda comemorava o ocorrido, a arrogante e aristocrática Lady Catherine de Bourgh fez uma visita surpresa a Longbourn. Ela imediatamente exigiu falar com Elizabeth em particular, pois havia chegado ao seu conhecimento que Darcy ia pedir Elizabeth em casamento, ideia que ela considerava absurda e impossível, pois já o reservara para sua própria filha. Como ela considerava Bennet um par inadequado para Darcy, Lady Catherine exige que Elizabeth lhe prometesse recusá-lo. As duas discutiram feio, mas Elizabeth não abaixou a cabeça diante da arrogante mulher. Elizabeth recusou veementemente, dizendo que não estava noiva de Darcy, mas que não prometia nada contra sua própria felicidade. Um pouco mais tarde, Elizabeth e Darcy saíram para passear juntos e ele disse a ela que seus sentimentos não mudaram desde a primavera. Ele refez seu pedido de casamento e dessa vez, ela aceitou ternamente sua proposta. Jane e Elizabeth se casaram no mesmo dia e agora a senhora Bennet tinha 3 filhas casadas, sendo que 2 delas haviam se casado com homens muito ricos, o que, naquele tempo, era um presente dos céus, embora também o seja em nossos tempos. Livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Esse vídeo faz parte da playlist Resumo de Clássicos Históricos. Por favor, deixe seu like, seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Ainda vem mais histórias cativantes por aí.